Bom bom dia a todos. Como vocês estão? Meu nome é Alexandre Guiar, eu sou o palestrante hoje. Estamos aqui então para conversar sobre a logística reversa de resíduos no setor automotivo. Estou vendo que tem bastante gente aqui, tem 45 pessoas já às 10h02, o que é muito bom, né? Bastante gente, acho que é um assunto, pelo jeito, está mexendo com as pessoas, né? É, Muito bem. Vou só dar mais 2 minutinhos, que ainda tem gente na sala de espera. Então, a gente já começa. Muito frio, né? É, o pessoal pode colocar no chat aí de onde vocês estão? Vocês estão num lugar muito frio, né? Temos frio essa semana aqui no Brasil, aqui no sul e sudeste, né? Quem é que tem alguém no meio da neve aí já? Diz que nevou em Santa Catarina, podia ser que nevasse no Paraná. Como é que estão as coisas aí? O Vitor, de Córdoba, na Argentina. Vitor, faz muito tempo que eu não vou a Córdoba. Eu tive em Córdoba algumas vezes para auditar a, a Johnson Controls e tive uma vez também para um outro evento, mas faz muito tempo que eu não vou a Córdoba. Saudades. Uma cidade bacana. Gente de São Paulo, Curitiba. Curitiba muito frio, né? Curitiba já teve temperatura negativa esses dias. Aqui, a Suelen de Caxias, 1 grau. Imagina a Luciana perto da represa, imagina, né? A represa, aquele ventinho gelado, aquela coisa úmida, né? Jundiaí, em São Paulo, também está bem frio. São Bernardo, 11 graus. São Bernardo já é aqui pertinho de São Paulo, mas já é mais perto da Serra do Mar, né? Também já pega um frio, uma neblina. É Vanusa, que está em São Bernardo do Campo. Nem sei aqui em São Paulo quanto que está a temperatura nesse momento, né? É, E aqui é onde eu estou, a gente está em casa, né? Está em home office. O lado do meu apartamento é o lado que não pega sol nenhum de manhã, né? O sol que a gente pega é à tarde. Então agora aqui de manhã está bem frio também. É, então temos gente em Resende, Rio de Janeiro, 16 graus. São Bento do Sul, Santa Catarina, deve estar bem frio, né? Deve estar bem frio. Então é isso. Legal. Vão ter gente de todo o Brasil, gente da Argentina, né? Gente de fora do Brasil aqui acompanhando. Sejam muito bem-vindos. É, Bom, eu vou compartilhar, vamos começar? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É, Deixa eu escolher aqui. Eu vou começar a compartilhar então o meu PowerPoint para a gente já ir conversando, tá? Bom, deixa eu tirar o chat aqui. Legal. É, Bom, então eu sou Alexandre de Oliveira Aguiar, eu sou engenheiro químico de formação, sou tô trabalhando com IKEA já desde 2002, comecei fazendo auditorias de sistema de gestão ambiental como especialista técnico. Depois passei auditor líder. É, Além disso, sou professor universitário, trabalho também com consultoria. E é isso, né? Só para vocês terem uma ideia de que eu sou, já trabalho há 30 anos com o meio ambiente, né? E também tenho capítulos de livros escritos sobre resíduos sólidos, está aí no mercado, né? Bom, do que nós vamos falar hoje? Para falar de logística reversa, nós temos que falar um pouquinho da Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Em especial o que isso tem a ver com os resíduos do setor automotivo. Então, é uma questão, a gente precisa conhecer um pouquinho da lei
e do que ela fala a respeito dos resíduos do setor automotivo. Falar da logística reversa, propriamente dita, né? Que é um tema que a lei traz, e quais são os temas de interesse para o setor automotivo. Falar um pouquinho de manufatura reversa, falar bem rápido disso, que é um tema importante para a gente trabalhar os resíduos dos veículos em final de vida útil, né? Acho que esse é um dos temas emergentes mais importantes, né? E falar um pouquinho de lógica reversa e licenciamento ambiental, né? Em particular, no estado de São Paulo, a gente já tem essa iniciativa, né, de inclusão de temas de logística reversa no próprio licenciamento ambiental. O exemplo que eu vou trazer é do estado de São Paulo, mas isso é uma tendência para todos os estados, tá? Isso é uma coisa que, aos poucos, vai se espalhar e as empresas vão ter que estar preparadas para isso, né? Então, esses são os temas que a gente vai trabalhar, então, que eu vou conversar. Eu vou sugerir que, assim, eu pedi para as pessoas manterem os seus microfones fechados, né, como é tradicional. Eu vou sugerir que, ao final de cada bloco desses, né, a gente abra um pouquinho para as perguntas, né? Só fazer perguntas um pouco mais rápidas nesse primeiro momento, só para tirar dúvidas, né? E deixar a discussão mais ampla para o final, tá bom? Bom, o Brasil tem uma geração de resíduos aí, milhões de toneladas, né, por ano, por dia, né? A gente tem no Brasil uma média de geração de resíduos de 1 quilo por habitante por dia, isso que as prefeituras coletam, fora aquilo que nem entra na conta da prefeitura, porque tem coleta seletiva, porque as empresas destinam diretamente, né? Existe um custo, né, para que a gente possa universalizar esse serviço, né? E quando a gente fala de resíduos, tanto os industriais, quanto de manutenção do carro, quanto do resíduo final da vida útil do carro, né? O que a gente precisa é que esse resíduo não entre nessa conta, né? Que a gente consiga reciclar e achar soluções para esses resíduos que não sejam ocupar espaço nos aterros, né? Porque isso é custo para a prefeitura. A gente fala hoje em dia de diminuir imposto, diminuir custo e tal, faz parte disso, né? A gente cuidar bem dos resíduos para que eles não causem, né, mal ao meio ambiente, eles também não gerem custos para o setor público, né? Que a gente sempre fala, né, de impostos, e hoje é um assunto bastante presente no nosso dia a dia, né? Necessidade do governo gastar menos e tal, né? E claro que as empresas também têm as suas responsabilidades sobre os resíduos, né? Essas responsabilidades estão numa lei que é a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma lei do ano de 2010, a Lei 2.305 de 2010. Ela não é a primeira lei que fala de resíduos no Brasil. Então, a legislação sobre resíduos vem desde os anos da década de 1930, já tinha leis sobre resíduos, né? Mas o que acontece é que ela trouxe uma consolidação de algumas coisas que já vinham sendo feitas no Brasil, né? E ela trouxe também alguns conceitos novos, né? Uma das coisas importantes, ela colocou um prazo para o fim dos lixões, né? Aqui a gente tem que trabalhar um conceito que é importante, né? A diferença entre um lixão e um aterro sanitário, né? O aterro sanitário é uma obra de engenharia onde você coloca resíduos e eles ficam confinados de jeito a minimizar os impactos sobre o meio ambiente, né? E o lixão é aquele lugar onde a gente põe o lixo sem cuidado, e aí causa uma série de problemas para o meio ambiente. A lei colocou um prazo para o fim desses lixões, esse prazo não foi cumprido, né? Infelizmente, as prefeituras não conseguiram se estruturar, muitas prefeituras têm dificuldade financeira, dificuldade técnica, né, de conseguir cuidar disso, ainda estamos patinando nesse tema, né? Essa lei também colocou a necessidade de planos de gerenciamento e de gestão de resíduos, né? Em nível nacional, o plano nacional não está pronto, existe apenas um rascunho. Planos estaduais existem, né? Alguns estados já têm seus planos estaduais de gerenciamento de resíduos sólidos. Os planos municipais também já existem muitos, né? Muitas cidades já têm os seus planos de gerenciamento de resíduos.
E alguns tipos de geradores de resíduos têm também que ter os seus planos de gerenciamento de resíduos, né? Muitas indústrias, né? Alguns comércios, por exemplo, shopping center precisa, hospital precisa, né? No momento, eu estou como um consultor produzindo um desses planos para uma empresa. A lei trouxe também uma questão da visão de ciclo de vida do produto. Então, ao invés de a gente pensar no resíduo como uma coisa que assim a gente gerou e tem que jogar fora, né? A lei traz a visão de que todos aqueles geradores de resíduos na cadeia produtiva precisam cuidar também da minimização dos resíduos. Então, o resíduo não é só uma coisa do que a gente faz com ele na hora de jogar fora, mas é também uma coisa de pensar como que a gente diminui a geração de resíduos, né, com ações ao longo da cadeia produtiva. Essa é uma questão que não tinha antes nas legislações anteriores, é uma coisa que já existe em legislações de outros países, já existia antes, né? E no Brasil, então, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe essa visão, né? E nessa visão de ciclo de vida de produto, ela traz uma visão que é a questão da responsabilidade compartilhada, né, pelo resíduo, né? Quer dizer, o resíduo não é só uma responsabilidade de quem gera, não é só uma responsabilidade de quem faz o tratamento, enterra depois, mas é uma responsabilidade de uma série de entes, né, de empresas e atores que fazem parte do ciclo de vida do produto ao longo da cadeia de produção, de consumo e descarte. Bom, uma das coisas que a legislação trata é da origem dos vários resíduos e a classificação, porque a responsabilidade pelos resíduos depende, em parte, né, de onde ele vem, né? Então, por exemplo, resíduos domiciliares, a responsabilidade é da prefeitura, né? Resíduos de limpeza urbana, a responsabilidade é da prefeitura, né? O que a gente chama de resíduos sólidos urbanos inclui essas duas categorias, né? Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, né? Aí entram as oficinas e concessionárias, por exemplo, do setor automotivo, que é importante porque as oficinas, por exemplo, geram resíduos perigosos e geram resíduos que a prefeitura não tem responsabilidade, né? E aí, dependendo do contexto da prefeitura e da quantidade desses resíduos, as oficinas e concessionárias podem precisar de fazer seus planos de gerenciamento. Resíduos de serviços públicos de saneamento básico, resíduos de transportes, né? Então, resíduos de portos, aeroportos, resíduos industriais, e aí no setor automotivo a gente tem os resíduos dos processos produtivos, né? Que estão aí de produção, manutenção. Resíduos de serviços, então muitas vezes as fábricas têm seus ambulatórios, as fábricas maiores, né? Acaba tendo resíduos de serviço de saúde também. Resíduos de construção civil no setor automotivo, né? As empresas fazem as suas obras, suas reformas e acabam gerando resíduos de construção civil dentro da sua atividade industrial, né? E resíduos agro-silvopastoris, para nós não tem muita importância. Algumas indústrias que têm fornecedores, né, que são, né, da área de florestas ou de produtos, fibras, produtos naturais, acabam tendo fornecedores que estão nessa área, né? Os resíduos também são classificados de acordo com a sua periculosidade. Então, quando a gente fala de gestão de resíduos, né, é importante a gente ter esse conceito. O que são os resíduos perigosos, por exemplo, são os resíduos que a norma brasileira chama de classe 1, né? São aqueles que são tóxicos, corrosivos, inflamáveis, patogênicos. Então, muitas vezes borras de tintas, borras de lodo de galvânica, óleos e borras oleosas, resíduos de ambulatório, que são patogênicos, né? Resíduos inflamáveis, como embalagens que ainda contêm restos solventes. Então, você tem tipos de resíduos que são mais difíceis de gerenciar, alguns deles sujeitos à logística reversa. Por exemplo, o óleo lubrificante é um resíduo que é classificado perigoso, né? Mas que já tem hoje um requisito legal para que se faça a logística reversa dele, né? Isso, inclusive, não é uma coisa da lei de política nacional, isso já vinha antes, a lei só incorporou o que já existia antes, né? Resíduos não perigosos, classe 2, né?
Tem os que a gente chama de inertes, né? Que são aqueles resíduos que, quando a gente molha eles, a água não sai contaminada. Então, o vidro, por exemplo, eu posso molhar o vidro, né? Se o vidro é um vidro limpo, né? É um vidro de janela, um vidro de embalagem de uma coisa que não é um produto químico, né? Ele não vai ter resíduo perigoso, né? Um resíduo de cerâmica, de demolição, por exemplo, ou plásticos polimerizados, que são plásticos de produção ou de embalagens, também não vão ser resíduos perigosos, a menos que estejam contaminados com algum produto químico, né? E os não inertes, são orgânicos, madeira, papel, são resíduos que não são exatamente inertes, né? Eles são combustíveis ou biodegradáveis, alguma coisa assim, mas que não tem tanto problema assim para o meio ambiente, né? Isso é importante porque resíduos não perigosos eu sempre posso colocar num aterro sanitário, né? Eles normalmente são resíduos compatíveis com a coleta municipal, né? E os não inertes, muitos deles são recicláveis, né? Aliás, os inertes, né? Muitos deles são recicláveis, como vidro, mesmo cerâmica, plástico polimerizado, são recicláveis, né? Normas para essa classificação, né? Quem for trabalhar com isso precisa conhecer a NBR 10.004, que fala da classificação, o que é um resíduo perigoso, o que não é perigoso. 10.005 e 10.006 são testes de laboratório, que alguns resíduos, para classificar, a gente precisa fazer teste de laboratório, alguns não, né? E a 10.007, que é uma norma de amostragem para esses testes de laboratório, né? A legislação, ela fala também das prioridades para a gestão de resíduos, né? Que reduzir, né? Reduzir significa mexer nos processos produtivos, aí a gente tenta trabalhar no ganha-ganha, né? Então, se eu melhoro a eficiência do meu processo produtivo, eu reduzo a quantidade de resíduos. Se eu melhoro o meu processo de logística de embalagens, eu reduzo a quantidade de resíduos, né? Então, essa é uma das prioridades que a legislação coloca e que a gente tem, por exemplo, ao fazer um plano de gerenciamento de resíduos, nós temos que mostrar, né, o quanto nós estamos trabalhando para essa redução, né? Nós temos que contar um pouquinho dos nossos processos produtivos, né? E às vezes o pessoal esquece, né? Por exemplo, se eu faço uma pintura, né, e a regulagem da pintura, né, por exemplo, spray, é uma regulagem de produção que contribui para reduzir a quantidade de resíduos, porque se eu abrir demais o leque, eu gero muita borra. Se eu abrir, se eu não cuidar da formulação da tinta, né, eu acabo gerando refúgio. Então, esses cuidados de produção, né, são cuidados para reduzir a quantidade de resíduos. O reutilizar também, aí a gente tem, no setor automotivo, embalagens são muito reutilizadas, né, o que é muito bacana, também é legal. E aí eu só queria puxar um pontinho da norma de qualidade automotiva, né, que ela tem requisitos em relação à destruição e reutilização e reciclagem de resíduos, tanto do ponto de vista do retrabalho, né, quanto do ponto de vista de a gente ter certeza que quando o resíduo vai para a reciclagem, ele não foi desviado para outra coisa, ele foi efetivamente destruído, né? Então, isso é um cuidado que a norma da TF pede, né? Veja, então aí você tem uma ligação, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que cuidar, né, para o meio ambiente, é bom que o resíduo seja reciclado, você tem que ter certeza que quando você manda para reciclagem, o teu parceiro não vai pegar a peça para usar, por exemplo, no mercado de segunda mão sem autorização, né, sem que isso seja tratado com o cliente, etc. Né? Recuperar energia significa, normalmente, a gente incinera o resíduo recuperando energia, uma alternativa que no Brasil é pouco usada, né? E, por último, a última prioridade, se não der para fazer nada disso, a gente faz a destinação final, e aí cuidar, né, que não sejam lixões, mas sim aterros sanitários, né? No setor automotivo, né, que tipo de interesse a gente tem mais, né? Eu falei um pouquinho, sucatas, borra de óleos, lodos, peças inutilizadas, lâmpadas, eletroeletrônicos. E aí, eletroeletrônico tem uma questão que, por exemplo, celulares e computadores já têm um sistema de logística reversa, mas placas de CLP, por exemplo, não estão na logística reversa ainda, pelo menos não no sistema normal, embora se espera que funcione de qualquer jeito, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? E as embalagens de peças, que no setor automotivo é uma coisa bem desenvolvida,
né? Eu sei que tem problemas, né, com a questão de embalagem e peça no setor automotivo. Às vezes o cliente não devolve a embalagem, você tem que usar papelão, etc. Mas a gente tem que... isso normalmente, inclusive, é um ponto de contato entre o sistema de qualidade e o sistema de gestão ambiental, né? E os resíduos de produtos, né? Então, aí você tem, por exemplo, peças repostas, então, na oficina, né? Você troca bateria, troca pneu, troca óleo, troca freio, troca filtros, né? As embalagens dessas peças e os resíduos em fim de vida útil, né? Que são uma questão já em outros países, tratado com um pouco mais de cuidado. No Brasil, a gente ainda tem questão dos desmanches, né? Questão um crime, né? Já existe uma legislação aqui em São Paulo, por exemplo, para fazer regularização, licenciamento ambiental, inclusive, né, de quem desmonta resíduos. No Brasil, acho que a gente ainda tem mais problemas com isso do que em outros países, né? Essa questão dos veículos em fim de vida útil. Né? Bom, e aí a gente tem que entender um outro conceito, que é a gestão integrada de resíduos sólidos, né? Então, o que é a gestão integrada? Né? A gestão integrada de resíduos é a gente... um conjunto de ações voltado para a busca de soluções de forma a considerar a dimensão política, econômica, ambiental, técnica, cultural, social. Quer dizer, é a gente, no fim das contas, gerenciar os resíduos usando todas as alternativas que a gente tem, não só o aterro, mas a reciclagem, a incineração, a logística reversa, né? Usar essas ferramentas todas num balanço inteligente. E a logística reversa faz parte desse balanço inteligente, né? Então, tem coisas que a legislação força mais a logística reversa, tem coisas que não vale a pena fazer logística reversa, né? Então, a logística reversa faz parte desse balanço inteligente das várias soluções de resíduos. Incinerar, reciclar, aterrar, etc. Então, isso envolve o conceito de reduzir, reutilizar, reciclar, né? O ciclo normal dos resíduos, que é acondicionar, coletar, transportar, fazer tratamento, fazer destinação final. A gente tem a questão de como é que a gente se envolve com as cooperativas de catadores, né? Então, por exemplo, na minha empresa, né, tem uma cooperativa de catador ali perto, talvez seja bacana cooperar, eu ajudar a fazer uma parceria com eles, né? Como é que eu faço, me envolvo na logística reversa, né? Como é que eu me envolvo no mercado de recicláveis? Não adianta eu, né, ter um material reciclável se não tem mercado para ele, né? Como é que eu uso as novas tecnologias, como compostagem, pirólise, biogestão? Hoje em dia já tem empresas, né, que recebem resíduo de restaurante para fazer compostagem, né? Tem indústrias que já mandam seus resíduos para isso, né? Claro que a gente depende também de uma política decente do governo, em termos de política de saneamento, né? Política industrial, né? Política tributária, né? Então, são coisas que a gente tem, e eu, inclusive, é uma das críticas que eu faço, né, no Brasil, a política de resíduos sólidos, é a falta de integração, por exemplo, com uma política industrial, né? Como é que eu falo de fazer reciclagem se eu não tenho incentivos para indústrias de reciclagem, né? Uma política industrial que facilite isso. O último conceito importante, que é da lei, para a gente poder falar especificamente da logística reversa, é a questão dos acordos setoriais. O que são esses acordos setoriais? São atos de natureza contratual, né, entre o poder público, os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os comerciantes, né, que visam implantar o sistema de logística reversa em nível nacional, para os segmentos industriais. Então, quando a gente fala assim, tem que fazer logística reversa. Ok, mas a lei não fala qual é a responsabilidade de cada um. Até onde vai a responsabilidade do fabricante, até onde vai a responsabilidade do comerciante, do importador, do distribuidor e dos próprios consumidores, né? Se eu falo, por exemplo, logística reversa de óleo ou de pneu, né, ela começa onde? Começa quando eu, como consumidor, vou descartar o meu óleo, vou descartar o meu pneu, né? E eu tenho que entregar para alguém. É aí que começa. Então, quer dizer, como é que a gente divide essa responsabilidade? Isso é que é o acordo setorial. Então, tem alguns setores que já têm acordo. Por exemplo,
setor de eletroeletrônicos para eletrodomésticos, celulares, computadores, né? Isso, ano passado, foi assinado um acordo setorial já. Então, já tem, né, uma divisão de tarefas, né? No caso dos pneus, também tem acordo setorial, né, que é um setor que já tem uma experiência mais antiga, né? Embalagens descartáveis, né, de produtos, né, de varejo, também já tem. Então, é, agora, tem outros setores que não tem. Então, por exemplo, setor de eletroeletrônicos para máquinas industriais não tem um acordo setorial voltado para isso, né? E aí, na verdade, o que diz a lei? Falou assim, o governo vai chamar os sindicatos patronais, as instituições para conversar, para tentar fazer esse acordo. Se esse acordo não sair, o governo decreta como é que vai ser, né? Então, não aconteceu ainda de o governo decretar, né? Então, às vezes demora anos, são negociações de anos, né? Porque pega o sindicato patronal, resolve quem que é o representante, aí vai para Brasília, faz reunião, faz rascunho, e é sempre aquela briga, né? Porque é, tem que ter metas específicas, aí tem, né, tem resistências a se assumir metas específicas. Então, isso é uma negociação muito difícil, normalmente. Tá? Okay? Sobre a lei, né, especificamente, tem alguma pergunta? Alguém que queira fazer alguma pergunta já, antes da gente partir para os detalhes da logística reversa? Talvez bom dia, meu nome é Luiz. Talvez se você puder elaborar um pouquinho mais sobre o momento que estamos de acordo setorial para o outbound da indústria automobilística, né? O resíduo que é lançado para o consumidor. Existe uma agenda para isso já? Não, não. Do veículo em fim de vida útil não existe um acordo setorial, até onde eu saiba, não existe, não está em discussão. O que tem são as questões das peças. Então, por exemplo, né, o pneu já tem, né, óleo já tem, a bateria já tem, mas a eletrônica embarcada ainda não está incluída no acordo setorial dos eletroeletrônicos. Talvez, por exemplo, se você pegar o rádio do carro, quiser colocar lá no sistema da Green Electron, possivelmente eles vão aceitar, né? Não vai ser considerado um rejeito, mas não sei se o módulo de injeção, por exemplo, acho que não entra nesse esquema, tá? Então, por enquanto não existe, tá? Agora, isso é um problema, né? O Brasil teve anos de licenciar quantos milhões de carros por ano? 3 milhões de carros por ano? Né? Isso significa que daqui a tantos anos vai ter 3 milhões de carros para você jogar fora. Né? Então, o que existe ainda é uma preocupação nesse momento de se regularizar os desmanches. Né? Como é que a gente tira isso da mão do crime e coloca, né? Por exemplo, a Porto Seguro, né? Empresa de seguro, ela montou uma empresa, né, de desmontagem. Né? Então, você vai lá na empresa dela, né? Eu tive a oportunidade de visitá-los, né? Então, tem tudo regularizado, com licença ambiental, né? Com o rastreamento das peças, né? Porque aí tem peça que ele tira do carro para vender como, né? O módulo, por exemplo, não chega a ser remanufaturado, ele desmonta o módulo, dá uma ajeitadinha ali, né? Agora, tem peça que ele tira, desmonta e volta para o fabricante para fazer remanufatura, né? Então, isso tem. Agora, o ideal seria que a gente conseguisse fazer isso de maneira regular com muitas empresas, né? Mas não tem um acordo setorial para isso ainda. Desculpa insistir, mas só para complementar, né? Independente do acordo setorial, o próprio racional de negócio não seria uma alavanca para que isso parasse de pé? Se ele fosse rentável para a imagem ou para a própria recuperação desses produtos, hoje não seria viável fazer esse acordo setorial por negócio, não por imposição de lei? Ah, não sei. Não sei dizer. Eu acho que eu sinto que o modelo de negócio das montadoras, né, é um modelo ainda linear, né? Eu não sei, eu não tenho muita notícia, né, de, por exemplo, montadoras terem interesse
né, em distribuir produtos remanufaturados, por exemplo, a reposição. Eu vejo sistemistas fazendo isso, né? Eu vejo sistemistas fazendo isso, mas não vejo as montadoras com interesse nisso. Eu acho que a montadora ainda tem um interesse num negócio muito linear, né? Que a gente, não é um negócio circular, né? Essa coisa que a gente chama de economia circular, né? Eu acho que ainda os modelos de negócio das montadoras não estão por aí, tá? É uma coisa que elas vão ter que mudar, até porque, por exemplo, com essa coisa de economia de compartilhamento, né? Então você tem um mercado crescente de pessoas que não querem mais ter carro, elas inclusive têm carta e às vezes alugam muito carro, né? E aí o carro elétrico, por exemplo, vai facilitar isso, né? Então você vai ter sim ou sim uma mudança no modelo de negócio das montadoras. Elas têm que, sim, eu não sei se vai acabar a coisa de você ter o seu próprio carro, mas o modelo de negócio das montadoras vai ter que migrar para modelos de carro compartilhado, para modelos de aluguel de carro, né? Isso é uma coisa que não é uma questão de ser, é uma questão de quando, né? Tanto que muitas montadoras já têm sistemas experimentais de compartilhamento de carro. Várias delas já têm isso, tá? Porque elas querem sentir como é que funciona esse negócio, porque elas já sabem que 5, 10, 15 anos, né, vai mudar completamente. E talvez nesse novo modelo de negócio, em que ela tenha que entregar uma coisa funcionando e não necessariamente uma coisa com cheirinho de novo, né? Então talvez tenha mais espaço a coisa dos remanufaturados, por exemplo, de peças reaproveitadas, né? Porque aí, assim, ela tem que entregar um negócio que funcione, se a peça é nova ou não, né? Não é esse o problema, né? Eu acho que o modelo de negócio das montadoras hoje não favorece essa tua proposta. Eu acho que seria uma proposta legal, né? Mas o modelo não favorece. Tá? Essa é a minha visão. Legal. Bom dia, eu gostaria de tirar uma dúvida. Diga. Silvana está falando. No assunto de ciclo de vida, considerando que você tem um produto, que ele é uma peça que vai no veículo, mas ela não tem, essa peça vai no veículo, mas ela não é o destino, ela não tem o seu destino final como produto final. Ela é incorporada ao veículo. No assunto de ciclo de vida, como que nós poderíamos, até onde vai a responsabilidade? Por exemplo, logicamente a embalagem é uma delas, certo? Você pode estar com uma embalagem, inclusive contaminada com óleo, por exemplo. Mas e o seu produto? Até onde vai a sua responsabilidade em relação ao ciclo de vida dele? Estou falando de uma peça que não é peça de reposição. É uma peça que foi incorporada no veículo na linha de produção, é isso? Por exemplo, uma carcaça de motor usinada, ela não é de reposição. Só que eu forneci foi no veículo. Qual é a nossa responsabilidade de ciclo de vida? Até onde vai a nossa atuação? Então, veja, como para esse material não existe acordo setorial, né, é um pouco limbo, né? Na verdade, o que a lei diz é que você tem que fazer a sua parte em termos de minimizar o resíduo dele, de facilitar a reciclagem ao final da vida útil, né? Na Europa, já existe uma legislação específica, né, sobre veículos em fim de vida útil. Ela, inclusive, é a origem de uma coisa que no setor automotivo vocês conhecem como IMDS, né? O IMDS, aquele sistema um dos objetivos principais dele é fazer um balanço de massa no carro para saber, por exemplo, quanto que ele leva de chumbo, quanto que ele leva de cromo, quanto ele leva de cádmio, que são, por exemplo, esses metais pesados, porque a legislação europeia coloca limites, né? Ela diz assim, um tanto do carro tem que ser reciclável, nem lembro exatamente no momento qual que é a meta, né? Tipo 90%, né? E ela coloca diz o seguinte, né? Até um tanto de metal pesado, né? Como cromo, cádmio, chumbo, essas coisas, é admissível no carro, né? A partir de um determinado momento, gera um outro tipo de responsabilidade, tá? E é por isso que tem o IMDS, né? É por isso que tem o IMDS. Nós não temos no Brasil esse tipo de
de lei. Então, se você fizer um motor de uma liga mais fácil ou mais difícil de reciclar, ou com um revestimento cromado, seja lá que tipo de revestimento, que facilite ou dificulte a reciclagem, né? A lei não vai te falar nada, né? Especificamente. Ela vai dizer que você faz parte da tua obrigação trabalhar para minimizar, né? Enquanto a gente não tiver um acordo setorial, isso é um pouco subjetivo, tá? Então, isso é subjetivo, tá? Mas, assim, você não tem obrigação, por exemplo, de reciclar ou de recolher se não tiver logística reversa na lei, entendeu? Isso você não tem obrigação, tá? Alexandre, bom Alexandre, dia. Aqui é a Amanda falando. Diga. Eu gostaria de saber se existe alguma coisa na Política Nacional de Resíduos Sólidos referente à bateria elétrica, a bateria dos veículos elétricos. Sim. Sim, as baterias são um dos elementos, dos itens que, pela lei, é obrigatório ter logística reversa. Tá? A lei ela elenca algumas prioridades, né? Então, pneus, pilhas e baterias, agrotóxicos e suas embalagens, eletroeletrônicos, lâmpadas, ela tem lá uma listinha, né? E a bateria faz parte dessa listinha, tá? E a bateria, inclusive, já existe, né? Já tem sistema de lógica reversa e está na lei, tá? Então, está na lei, inclusive, se você fabrica essas baterias, se você comercializa essas baterias, é obrigação sua entrar no esquema da lógica reversa, né? Normalmente, as empresas entram por meio dos seus sindicatos patronais, né? As associações de fabricantes de bateria ou de comerciantes, né, acabam entrando no acordo, né? E aí você, como associado desse sindicato, dessa associação, você faz parte e se beneficia, né? Porque qual que é a questão? Uma das questões da logística reversa imagina que eu, como empresa, tivesse que montar a minha logística reversa sozinho. Isso não funciona na prática. Em nenhum lugar do mundo isso deu certo, né? Empresas, inclusive de eletroeletrônica grandes, como a Philips, por exemplo, quiseram montar o seu próprio sistema de logística reversa, não dá, né? Então, o sistema do pneu, por exemplo, como é que funciona? Né? A Associação Nacional da Indústria do Pneu faz a logística reversa e depois faz um rateio entre os fabricantes. Então, não interessa muito se ela coletou o pneu da Goodyear, ou da Pirelli, ou da Continental, né? O que os fabricantes dizem, olha, esse ano eu produzi tanto, né? Cada um produziu tanto, né? A ANIP coletou tanto, e aí ela rateia. Ó, você produziu tanto, então você produziu 20%, então 20% do que eu recolhi é a sua parte, né? E está assim com eletroeletrônico, é assim com embalagem de agrotóxico, assim com pilhas de baterias, com lâmpadas, né? Porque não faz sentido um fabricante querer fazer a sua própria logística reversa. Então, um dos segredos é você entrar nesse esquema, né? Uma vez eu tive um aluno que era consultor de uma empresa de tintas, né? O cara fazia tinta, não é um grande fabricante, tinta segunda linha e tal, né? Mas ele fala, escuta, mas agora eu vou ter que fazer a logística reversa da minha lata? O cara fabrica na Bahia, vende aqui em São Paulo, eu tenho que vir em São Paulo para buscar a lata? Não, né? A Associação dos Fabricantes de Embalagens de Aço, né, tem um sistema de logística reversa, e aí o que acontece? O fabricante de tinta entrou a Associação de Fabricantes de Tintas entrou nesse esquema. Então, o que a empresa tem que fazer é se associar à Associação de Fabricantes de Tinta, né? E aí ela vai se beneficiar desse sistema coletivo, né? É assim que funciona, tá? E como comerciante de baterias ou fabricante de baterias, o negócio é esse, né? Vai lá no acordo setorial, vê quem é a associação apropriada e entra nessa associação para você se beneficiar. Claro, vai ter um custo, né? Você vai pagar um pedaço do rateio, mas é muito mais barato do que se você tiver que montar o seu esquema próprio. Alexandre, Legal? Diga. gostaria de colocar uma questão aqui. Há um recente projeto de lei do Senado Federal, senador Confúcio Moura, que ele traz essa questão da reciclagem de veículos, tanto dentro da política de resíduos, como na lei da Rota 2030. Então, no caso do Rota 2030, ele
cria um índice de reciclabilidade, né? Essa é a proposta dele, além de colocar, de fato, o veículo na política de resíduos sólidos para incorporar todos esses instrumentos da política, conforme você já apresentou. Qual que é a sua visão a respeito dessa propositura aí que está no Senado, ainda no começo, porque ela é de agosto, inclusive, né? Então, eu não li, né? Eu acho que o tema é importante. Eu sou a favor, totalmente a favor, que se discuta isso, né? Por quê? Porque, assim, nós temos, efetivamente, se eu licencio milhões de carros por ano, significa que eu estou jogando fora milhões de carros por ano, né? Então, você tem recursos naturais que você precisa recuperar, você tem a questão do crime organizado, né? Que você tem que resolver, que existe, né? Questão de roubo de carro, desmonte de peça e tal, isso tem que ser organizado, né? Eu acho que em alguma medida isso tem que ser discutido. Eu não sei se para nós vai ser fácil ou mesmo conveniente chegar no estágio em que chegou a Europa, né? A legislação europeia fala 90% de reciclabilidade do carro, né? Agora, para eu ter um carro muito reciclável, isso mexe no projeto do carro. Por exemplo, se eu uso peças sobreinjetadas, dificulta a reciclagem, porque eu vou ter dois materiais diferentes, né? Se eu uso uma coisa colada, né? Dependendo da cola, pode ser que ajude ou não, né? Mas o melhor é o parafusado, por exemplo, porque aí eu posso desparafusar na desmontagem, facilita separar os materiais, né? Ou então, se for com encaixes, né? Que eu, por exemplo, na desmontagem posso só quebrar um encaixe plástico e já solta as duas peças, né? Então, são recursos de projeto, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa são os materiais, né? Então, por exemplo, se eu tenho um para-choque de plástico reforçado com fibra de vidro, né? É mais difícil de reciclar, né? Do que se eu tiver uma peça que não tem fibra de vidro dentro, né? Por outro lado, tem muitos plásticos de engenharia que são termofixos, não consigo derreter, né? Aí, para reutilizar, eu tenho que picar e usar ele como aditivo em outro material, né? Por exemplo, um asfalto, um concreto, né? Então, esse tipo de discussão, e aí você não tem hoje uma política industrial para desenvolvimento desses materiais, né? Fala hoje de pesquisa, né? O incentivo, por conta do Covid, está falando das coisas de incentivo à pesquisa, ter dinheiro para pesquisa e tal, é a mesma coisa, né? Nós temos que ter tecnologia para mexer com esses materiais, né? Na Europa, existe também a possibilidade de você incinerar para gerar energia, né? Essa energia na Europa é relativamente competitiva em termos de preço de energia, porque lá eles têm termoelétrica e tal. Aqui a gente tem solar, né, que está ficando cada vez mais barato, e hidroelétrica. A energia térmica, né, de incinerar resíduo não é tão competitiva, né? Mas lá eles queimam muito resíduo. Queima, destrói o resíduo e recupera energia, o que é ótimo, né? Não sei o quanto isso seria viável aqui no Brasil, né? Então, todos esses assuntos vão ter que vir em alguma medida, né? Isso precisa acontecer, tá? Porque nós temos questões ambientais, né? E questões sociais de segurança que a gente precisa resolver. Tá? Diga. Ok, posso andar mais um pouquinho aqui nos meus slides? Depois a gente conversa mais um pouco, tá? Bom, nessa questão, a gente estava falando da responsabilidade pelo ciclo de vida, né? Então, lá na Europa, predomina um tipo de responsabilidade que a gente chama de responsabilidade estendida do fabricante, né? Então, é o fabricante que tem que tomar a liderança do processo de logística reversa e manufatura reversa para dar conta dos produtos. O fabricante tem que liderar isso, né? É um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, que é a responsabilidade compartilhada. A gente, no Brasil, usou um conceito um pouco diferente. É por isso que um dos motivos no Brasil ser mais difícil e ter que ter acordo setorial é isso, né? Porque lá na Europa, o fabricante ele é responsável. O fabricante, você produz carro, então você que se vire para conseguir essas coisas,
né? Ah, vai ter que pagar para o consumidor, vai ter que pagar um bônus para o consumidor devolver o produto, né? Ok, né? Pague o bônus para o consumidor. Aqui no Brasil não tem isso. É diferente, né? É responsabilidade compartilhada. É por isso que precisa, né, do acordo setorial, que é para exatamente dizer até onde vai a responsabilidade de cada um, né? E aí, quer dizer, por isso que o conceito de logística reversa, a gente fala, mas o conceito formal é conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, né? Visando o reaproveitamento. E veja, aqui nós estamos falando de logística reversa de resíduos, né? Então, veja, nós temos a logística direta, que a gente, é tradicional, né? Quer dizer, eu pego o meu produto, ponho no estoque, né? Tem os pedidos que eu tenho que atender, eu embalo, escolho o caminhão, tem a rota do caminhão, de entrega e tal. Então, isso é a logística direta, né? Aqui a gente fala da logística reversa, que é a volta para o mercado, né? E veja que a gente está falando que logística reversa de resíduos, mas existe já experiência com logística reversa de outras coisas. Por exemplo, garantia. Produto em garantia tem logística reversa, né? Embalagens retornáveis tem logística reversa, né? Qual que é um dos grandes pepinos que tem no setor automotivo? É cliente não devolver a embalagem. Né? Então, você tem lá as embalagens retornáveis, né? Você manda, aí o cliente não devolve, ou te devolve, às vezes, né, que não era sua, que era do outro fornecedor, né? Então, já existe, né? Já existe logística reversa de outras coisas. E a logística reversa para manufatura, que já não deixa de ser uma logística reversa de resíduos também, tá? Bom, aqui eu vou chover no molhado, né? Sei que vocês têm experiência com embalagens retornáveis, né? Que tem logística reversa, né? Tanto de embalagens para produtos, como para matérias-primas ou materiais auxiliares, como os produtos químicos, né? A logística reversa de resíduos, especificamente, né? Ela começou, assim, como coisa formal, em legislação, né? Na Alemanha, com um decreto que dizia que os fabricantes precisariam recolher as embalagens recicláveis, a embalagem dos produtos, né? Então, garrafa de Coca-Cola, pote de margarina, né? Esse era o objetivo na época, né? No Brasil, isso começou com óleos lubrificantes, né? Então, uma resolução do CONAMA estabeleceu que os óleos deveriam ser retornados para a reciclagem, né? Que eles não poderiam ser nem incinerados, né? Em 1994, a questão das embalagens foi incorporada na legislação europeia, não só na Alemanha. No Brasil, em 1999, veio a legislação sobre pneus, foi uma resolução do CONAMA, né? Em 2000, a legislação de agrotóxicos, né? Então, vejam, isso não é novo no Brasil, né? A gente já tem experiência com logística reversa antes, e às vezes o que a gente esquece é de aproveitar essas experiências anteriores, né? Bom, logística direta e logística reversa, né? Veja, a logística direta é mais previsível em termos de roteiros, qualidade de produtos, preço, estoque, né? Então, a logística direta, eu consigo planejar mais do que a logística reversa. Ela é menos previsível, né? Então, a logística direta, eu tenho os pedidos, eu sei onde eu tenho que entregar. A logística reversa, eu vou coletar o resíduo, a geração de resíduos ela é meio caótica, né? Eu não consigo prever aonde vai estar o resíduo, necessariamente, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, postos de coleta, eu tento tornar mais previsível, né? Então, por exemplo, lâmpada, né? Você vai no Leroy Merlin, tem lá o coletor de lâmpada, né? Então, o pessoal da lâmpada não precisa ir na casa das pessoas, o que seria muito caótico, né? Mas mesmo no Leroy Merlin, né, a geração de resíduo, né, que eles recebem pode ser muito variável, né? Então, ela é mais caótica, menos previsível, né? A logística direta também é mais conhecida, mais valorizada, né? Eu posso fazer um marketing bacana de uma logística direta, né, porque eu entrego no prazo, né? Quando meu cliente me pede uma coisa com urgência, eu entrego com urgência, eu tenho senso de urgência, né? Eu consigo
eu estou acostumado a fazer negociação, né? No caso da logística reversa, né, ela é menos conhecida, ela é mais misteriosa, né? Eu não consigo normalmente fazer um supermarketing porque eu tenho uma logística reversa. Ninguém compra um celular hoje porque a logística reversa da empresa é melhor ou pior. Ninguém compra óleo hoje porque a logística reversa é melhor ou pior, né? Então, eu não consigo fazer marketing da logística reversa, né? É difícil negociar preço, né? As pessoas não têm tanto senso de urgência, né? Então, eu não consigo... preciso que retire um lixo aqui para mim. Não é sempre que a gente consegue urgência, né? Mas ela é essencial para o que a gente chama de economia circular, né? Que é essa questão de que de poder voltar os materiais para reciclagem e voltar para o ciclo de produção. Não tem como fazer isso se não tiver logística reversa, tá? Então, né? E ela é uma parceira da manufatura reversa, quer dizer, de eu desmontar os produtos para poder reciclar e voltar para o ciclo de produção. Bom, ok. Mais alguma pergunta sobre logística reversa? Só queria chamar a atenção de que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é obrigatório para alguns tipos de geradores, né? Gente que gera resíduos perigosos, tipo, indústrias, empresas de construção civil, né? Vários deles têm necessidade disso. E um dos conteúdos obrigatórios do plano de gerenciamento de resíduos são as ações de logística reversa. E aí vocês têm que lembrar que tem dois aspectos importantes. Um aspecto é a logística reversa dos produtos que vocês produzem, né? Então, por exemplo, a bateria, como perguntaram aqui agora, com a questão do motor, né? Vocês têm que saber se isso está ou não incluído na legislação ou em algum acordo setorial, né? Agora, tem a questão de vocês como geradores de resíduos. Então, vocês não são necessariamente fabricantes do óleo, mas o óleo hidráulico, o óleo lubrificante que vocês usam nas máquinas é sujeito à logística reversa. Se você tem veículo de transporte, o teu veículo, tem o pneu que é sujeito à logística reversa. As pilhas e baterias dos celulares que os funcionários usam também são sujeitos à logística reversa, né? Então, vocês como geradores, né, a embalagem que vocês usam, que é retornável, né, é uma forma de logística reversa, voltada para a minimização de resíduos. Então, essas questões têm que entrar nos planos de gerenciamento de resíduos de vocês, tá? E, por fim, só para comentar, a questão eu já comentei, né, aquela questão das soluções individuais ou em grupo, tá? Todas as soluções de logística reversa hoje em dia são em grupo, né? Principalmente voltadas a produtos. Então, pneus, por exemplo, é o programa Reciclamip, da Associação dos Fabricantes de Pneus, né? O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias cuida das embalagens de agrotóxicos, né? O Instituto Jogue Limpo cuida das embalagens de óleos lubrificantes, né? Então, por exemplo, posto de gasolina, né? Convém que esteja... por exemplo, você manda trocar o óleo do veículo da empresa que você trabalha, né? Então, por favor, né, cuide que seja num posto de gasolina, ou numa oficina, ou numa concessionária que tenha que faça parte do Instituto Jogue Limpo. Se não fizer parte do Instituto Jogue Limpo, tem que ter um outro esquema de logística reversa, né? Mas esse é um esquema coletivo, né? Reciclos, que é de lâmpadas, né? Então, também, você entrar no site da Reciclos, vocês vão poder pesquisar postos de entrega de lâmpadas fluorescentes. Então, tem lá Leroy Merlin, Macro, em vários lugares que recebem e que tem um convênio com essa instituição que cuida da logística reversa de lâmpadas para todos os fabricantes de lâmpadas que são associados a ela, né? Recentemente, a Green Electron, que é dessa parte de eletrônicos pequenos, né? Nada de fogão, geladeira, nem máquina industrial, né? Mais computadores, eletrodomésticos, torradeiras, celulares, então isso está incluído aqui no esquema deles, tá? Bom, aqui não vou entrar em detalhes, né? Mas, por exemplo, existe um acordo setorial de baterias automotivas, né? Então, por exemplo, a Associação Brasileira de Baterias Automotivas e Industriais, a ABAT, né, é uma associação que é uma das associações que faz parte desse acordo setorial. Então, os associados dela, né, vão
assumiram as metas e os compromissos, né? A FEComércio também é interveniente anuente, então os comerciantes de baterias entram por meio da FEComércio, né? E já tem aí a meta de que sejam recolhidas em peso 90% em relação ao que foi produzido de baterias em 2020. Tá? Aqui é só um exemplo, né, de um posto de coleta da Green Electron, o veículo deles que passa periodicamente para coletar os eletroeletrônicos, né? Aqui, óleo de cozinha também tem esquema, né? Quem está em fábrica, que tem certificado ISO 14001, com certeza já conhece as ONGs e empresas do ramo, né? Que pegam óleo de cozinha para fazer biodiesel ou sabão, né? As embalagens retornáveis, isso aí também não vou falar muito, porque no setor de automoção vocês conhecem muito, né? Questões de padronização, identificação de proprietário, mistura embalagem de um fornecedor com o de outro, né? Retorno insuficiente, tem pepinos diversos, né? Mas é uma questão que precisa ser, inclusive, relatada. Eu recomendo que vocês relatem no seu sistema de gestão ISO 14001 ou nos seus planos de gerenciamento de resíduos, né? Questão de limpeza e higienização de embalagens. Fatores críticos de sucesso, bom, precisa ter bons controles de entrada, então logística reversa é logística, é profissional. Tem que ter registro, tem que ter controle, tem que ter processo, tem que ter padronização, né? Eu tenho que pensar no tempo de ciclo, né, da logística, não pode demorar muito, tem que ter um bom sistema de informação, né? Tem que ter planejamento, tem que ter relações colaborativas entre clientes e fornecedores, né? Veja, é uma gestão profissional, né? O problema é que a logística reversa, até pouco tempo, né, por ser uma questão, por exemplo, ligada a resíduos, né, era uma logística menos profissional, se preocupava menos com embalagem, com registro, né, com controle de custos, né? E lembrar que a logística reversa só não é suficiente, né? A gente precisa, por exemplo, já falei disso na questão dos veículos, né? Design for disassembling, quer dizer, projetar para poder desmontar, né? Para poder separar os materiais, para poder fazer a reciclagem, né? Isso é uma coisa que também na Europa tem muita tecnologia. Aqui no Brasil, os desmanches são muito artesanais, né? A gente é um dos tipos de tecnologia que a gente precisaria trabalhar para melhorar a reciclabilidade do carro, né? E tem que ter mercado, né? Hoje tem materiais que a gente diz assim, não, o material não é reciclável. Na verdade, ele não é reciclável porque ele não tem mercado, né? Porque a tecnologia para isso tem, né? Isopor, por exemplo, é um material que é super reciclável, né? Não só em termos de picar, mas em termos de derreter e fazer peças novas de poliestireno, mas a logística reversa, até porque é um material muito leve, normalmente não colabora com isso, tá? Bom, mais alguma pergunta? Vamos ver aqui que perguntas ficaram, fichas que caíram nessa apresentação, ou a discussão anterior foi suficiente? O que vocês me dizem? Posso ir para frente? Diga. Microfone aberto. Alguém falando. Luiz, de novo uma perguntinha rápida. Quer dizer que todo o eletroeletrônico da indústria automobilística, por não ter acordo setorial, ele pode beneficiar a Green Electron como parte da meta compromissada com esse setor? Então, eu tenho um pouco de dúvida. Aí precisaria conversar com o pessoal da Green Electron, qual é o procedimento deles quando eles recebem material de que não está no acordo, né? Porque, por exemplo, o módulo, né, do carro não está no acordo setorial deles, né? Não faz parte dos produtos que estão no acordo. Agora, se eles receberem, o que eles vão fazer? Eles vão jogar fora, né? Porque uma parte da reciclagem do eletroeletrônico é custo, né? Se você for pegar a reciclagem, uma parte da reciclagem, por exemplo, é mandar para a Bélgica, porque lá na Bélgica tem recuperação de metais nobres, como platina, por exemplo. Platina, ouro, prata, a Umicore é uma das empresas que tem essa tecnologia, né? Então, isso vai ser exportado. Só que essa exportação é um custo, né? Então, não sei se o módulo, por exemplo, talvez ele não inclua lá para mandar para a Bélgica, né? Porque isso, na verdade, é um custo, né? Por mais que seja um metal nobre, não tenho notícia que seja um processo que se pague sozinho, tá? Porque as quantidades são muito pequenas, né?
é um processo bem, um processo caro também, né? Então, eu não sei, precisaria conversar com eles. Não sei o que eles fazem ao receber material que não é deles. O que talvez possa fazer é, por exemplo, porque a Green Electron é uma organização, talvez ela tenha autonomia para fazer acordos com outros tipos de fabricantes, né? Mas aí é um outro acordo setorial, tá? Seria um outro acordo. Tá? Ficou claro? Não ficou, mas a pergunta era mais no sentido de estimular o movimento para o setor automobilístico do que usar o produto. Se fosse viável para o outro, rapidamente, talvez houvesse interesse do nosso setor, mas ficou claro. Não sei. É uma boa questão, para perguntar, né? É uma boa questão. Legal. Vamos lá. Só para falar um pouquinho do resíduo do carro, enfim, da vida útil, que a gente já está terminando aqui, né? Então, veja, se você desmontar a média dos carros, né? Em 2005 era essa média, eu não achei uma literatura abrangente, né? Que colocasse uma coisa muito diferente disso, mais nova, né? Mas ele tem plástico, espuma, metal, né? Hoje em dia tem mais plástico até do que metal, né? E esses materiais a gente tem que arranjar destino, porque são recursos naturais, né? São coisas que muitas delas, se você jogar no meio ambiente, vão causar contaminação, ou pelo menos ocupar espaço, ou entupir bueiro, né? Existe hoje já tecnologia, principalmente na Europa, para... esse aqui, por exemplo, é um exemplo de um fluxograma de um processo de desmonte na instituição portuguesa, né, que faz a desmontagem dos veículos, e tem uma instituição lá que centraliza essa desmontagem para as montadoras em Portugal, né? Então, veja que tem uma etapa... Deixa eu até pegar uma... Né? Você veja, tem uma etapa de registro de entrada, né? Então, logística reversa, né? Tem que ter registro de entrada, né? Aí tem um processo de desmontagem, né? Então, o motor, tapeçaria, vidros, catalisador, a parte elétrica, né? Ela é avaliada para ver até se ela pode ser reutilizada, né? Se ela puder ser reutilizada, ela vai ser transportada, né? Para ser revendido, né? Tem materiais que, né, vão ser fragmentados, né, e depois separados magneticamente, né, para você poder depois vender. Então, por exemplo, né, você pica, né, e aí depois você picou, é interessante que os processos de processamento são muito parecidos com o processo de mineração, né? Tanto que os engenheiros de minas são muito bons para trabalhar esse tipo de processamento, né? E aí tem materiais ferrosos e não ferrosos, né? Uma parte tem que ter separação manual, então você tem todo um processo, né? E quanto melhor eu conseguir, né, fazer essa desmontagem das coisas que ou são muito contaminantes, né? No caso de fluidos hidráulicos, fluido de freio, pneus, baterias, filtros, né, são mais contaminantes. Ou são muito reutilizáveis, né? Como é o caso né, motor, vidros, né, que podem virar peça de reposição, né? Quanto melhor eu conseguir fazer essa separação, né, mais nobre é o meu resultado, né? Porque o fato de eu conseguir depois incinerar, ou mesmo ter que derreter para fazer, eu derreto o plástico, aí já não é mais a mesma maleabilidade, tem limite para eu colocar nas peças, então tem uma série de limitações, né? Então, quanto mais eu conseguir aqui nessa etapa, né, de despoluição que a gente chama, porque eu vou tirar o que é contaminante, ou desmontagem, né, quanto melhor eu fizer essa separação, melhor. Então, isso é uma tendência, né? E, claro que quem já tem o IMDS, né, carros mundiais já tem essa preocupação por conta da Europa, né? Mas é uma preocupação que a gente tem que ter no Brasil, a gente tem que ter como fazer esse processo aqui também, né? Então, em outros países já tem a diretiva europeia, uma legislação que cuida disso, né? Reino Unido tem milhares de centros de reciclagem licenciados. Em Portugal já não são milhares, mas são mais centralizados, né? A Argentina tem um exemplo bem sucedido, ligado às empresas seguradoras, tá? Então, talvez por isso no Brasil a Porto Seguro tenha montado uma empresa aqui também, né?
Nos Estados Unidos, 83% dos veículos já conseguem ser levados para a reciclagem. O Japão também já tem uma legislação com o papel das montadoras na reciclagem, né? com meta, e tem um sistema de desmontagem bastante descentralizado. Aqui no Brasil, o nosso sistema é descentralizado, né? Ele é informal, né, por conta dos desmanches, mas ele é bem descentralizado. E se você me perguntar, em termos da legislação, de alguma legislação nova, né, eu tentaria favorecer a legalização, né, dos descentralizados, né? Porque você aproveita um sistema que já existe na prática, né? E você não desmonta toda uma economia, né? Que, ok, tem muita coisa de irregular, de bandidagem e tal, né? Mas você tem uma lógica reversa de peças, por exemplo, que já funciona hoje. Você não precisa desmontar ela. O que você precisa é trazer, né, o tanto quanto possível esse pessoal para a legalidade, né? Aqui é só o exemplo da Porto Seguro, a Nova Ecopeças, né? Então, fica aqui em São Paulo, no começo, né, uma confluência da Marginal Tietê com a Rodovia Anguera, né? A gente já falou um pouquinho dessa perspectiva, né? Os resíduos de veículos tendem a ser de ordem de 1,5% do resíduo urbano, o que em termos de volume talvez não seja muito, mas em termos de incômodo visual e de potencial de poluição é bastante, né? E as desmanchas, né? Só que eu falar uma coisinha, é o último tomento aqui do Saulo. A gente tem, bom, no Brasil a gente tem 3 tipos de licença ambiental, que é a licença prévia, instalação e operação, né? Isso tem toda uma legislação a respeito, né? Tem a legislação federal, por exemplo, o licenciamento por prefeituras e por estados, para dizer quem licencia o quê, né? Em São Paulo, a gente tem uma legislação que já é bastante antiga a respeito de licenciamento, então as empresas aqui já estão bastante acostumadas. O que está mudando é que a CETESB está começando a colocar o tema de logística reversa nas condicionantes técnicas. O que é isso? Quando tem uma licença ambiental, o órgão fala assim, olha, você pode, ok, você tem a tua licença, mas, né, para operar, você tem que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, né, em relação ao resíduo, o que você tem que fazer? Em relação ao teu efluente, qual é a norma que você tem que, o limite que você tem que cumprir? Né? Em relação ao ruído, né, tem que cumprir a legislação. Em relação a armazenamento de produtos químicos. Então, tem lá uma série de condicionantes técnicas, né? E está começando a entrar nas condicionantes técnicas a questão da logística reversa, tá? Então, isso é um tema que deve entrar, né? Então, por exemplo, aqui, né, é uma decisão de diretoria, né, da CETESB de começar a colocar, né? Então, tem um procedimento para a incorporação da logística reversa no licenciamento ambiental no estado de São Paulo, né? Como cumprimento da resolução como condicionante para a emissão ou renovação de licença de operação, tá? Então, a CETESB vai passar a perguntar, escuta, como é que está, ok, você é fabricante de bateria, você faz parte daquele acordo setorial? Você é associado à Associação dos Fabricantes de Bateria ou à FEComércio, né, que fazem parte, ou você tem o seu sistema individual, né? Veja, nunca vale a pena fazer individual, né? Sempre vale a pena entrar no coletivo. Tá? Veja, a resolução A45, né? Essa é a resolução-chave, né? Que vai dizer, inclusive, quais são os produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados de significativo impacto ambiental. Então, óleo lubrificante usado contaminado. Então, se você é fabricante ou você gera esse resíduo, a CETESB vai te perguntar, aqui em São Paulo, né, o que você faz com ele. Óleo comestível. Então, aquela coisa que a gente fazia de logística reversa do óleo de cozinha, que era uma ação legal, bacana, do bom samaritano, uma coisa legal que eu faço, não, agora vai ficar obrigatório você participar dessa logística reversa.
filtro de óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias portáteis, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, mercúrio. Então, antes, quem perguntava o que você estava fazendo com o eletroeletrônico era o auditor da ISO 14001, né? Ele que te perguntava. Agora a CETESBI vai perguntar também, tá? Pneus inservíveis e medicamentos domiciliares vencidos ou em uso, né? Então, quem tem ambulatório tem lá os seus medicamentos, isso vai ter que entrar também na logística reversa, né? Embalagens de produtos que contenham fração dos resíduos sólidos urbanos equiparáveis, exceto aquelas classificadas como perigosas. Então, embalagens descartáveis, né, que não sejam perigosas, também vão entrar no sistema de logística reversa, até porque isso também já tem um acordo setorial. Aí precisa ver se você está entrando, o quanto você recicla por conta de um sucateiro que você contratou, ou se você tem uma cooperativa que passa pegando, né, com as suas embalagens retornáveis, né, recicláveis. Embalagens também de agrotóxicos, óleo lubrificante automotivo também vai entrar, né? Tintas imobiliárias, cujas embalagens vazias estão sujeitas à logística reversa, conforme CONAMA 307. Então, veja, tinta imobiliária, quer dizer, tinta de construção civil, né, souvenir, coral, elas... qual é a diferença, né? Se ela estiver totalmente vazia, só com aquela película seca, né, ela entra numa logística reversa normal de embalagem reciclável, né? Mas, se ela estiver ou úmida, ainda com tinta molhada, né, ou com um torrão de tinta, né, meia lata de tinta seca, aí ela não pode ser considerada para logística reversa das embalagens. Ela tem que ser considerada uma logística reversa de um material potencialmente perigoso, tá? Isso está com a resolução CONAMA 307, que fala de resíduos de construção civil, né? Logística reversa não tem acordo setorial, né? Mas a resolução CONAMA 307 fala que, preferencialmente, os resíduos de construção civil, o entulho, né, tem que ser retornado para reuso, né? Então, hoje existem usinas que processam o entulho para reuso, tá? Aqui em São Paulo tem, em Santo André, Belo Horizonte, tem várias cidades que têm já usinas para reuso de entulho. É um processo bem bacana também. Embora não tenha acordo setorial e não esteja explicitamente colocado na Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Resolução CONAMA 307 coloca como prioritária a destinação para reciclagem, o que, obviamente, coloca a questão da logística reversa, e só quando não for possível reciclar, aí você destina o entulho para um aterro, tá? Bom, aqui só um exemplo, né, de uma licença de operação aqui de São Paulo, né, isso está na internet, né, e aí já tem aqui, atender na forma e prazos estipulados todas as solicitações realizadas pela CETESBI para que o empreendimento concretize a adesão ao plano de logística reversa, sistema coletivo da Ultrafarma. Então, nesse caso, é uma empresa, né, é um laboratório, né, então tem aí que compra medicamentos da Ultrafarma e vai devolver ao sistema de logística reversa que a Ultrafarma está fazendo, ok? Cronograma aqui em São Paulo entra em vigor a partir de 2018 para empresas até 10 mil, acima de 10 mil metros quadrados, a partir desse ano acima de 1 mil metros quadrados, né? Isso não foi mudado pela pandemia, esse prazo não mudou, até onde eu saiba, pelo menos. E a partir de 2021, todos os empreendimentos que solicitarem a licença ou forem renovar a sua licença. E em 2022, para todos os sistemas que não sejam sujeitos à licença por algum motivo, né? Ou que tenham licença, sejam dispensados da licença, mas que gerem resíduos nas condições de que precisa fazer a logística reversa. Ok? Mais perguntas?
minha pergunta agora é a seguinte, quando mencionou-se as decisões da diretoria da CETESB, eu interpretei como futuras licenças ambientais seriam passivas de questionamento hoje, mas depois eu entendi que é o alvará de funcionamento que está conectado às metas também. Então eu fiquei na dúvida se licença ambiental e Então, alvará de funcionamento são os dois elementos ainda. Alvará de funcionamento é coisa de prefeitura. A licença ambiental é outra coisa. A licença ambiental, licença de operação, né? Normalmente é o órgão ambiental estadual, a maior parte das vezes. Em algumas prefeituras podem fazer essa licença também, dependendo do tipo de empresa, porte da empresa, né? Tem várias condicionantes aí. Isso muda muito de cidade para cidade. Tá? Por exemplo, a prefeitura do Rio de Janeiro pode licenciar praticamente tudo, né? Porque ela tem bastante estrutura, etc. Né? Prefeitura de São Paulo também tem umas limitações aqui de área, porte de empreendimento, né? Prefeitura de Curitiba também licencia bastante coisa, né? Aí depende do porte da cidade, da estrutura que a prefeitura tem, né? Mas são duas coisas diferentes. O alvará normalmente está ligado ao zoneamento, né? À questão do prédio, da segurança do prédio, normalmente depende do corpo de bombeiros também, né? A licença ambiental não. A licença ambiental é aquela licença, né, que o órgão ambiental dá por conta da questão de resíduo, efluente, etc., né? E o que a CETESB decidiu é incluir a logística reversa como condicionante. Com que prazo? Né? Então, a partir de 2018, para as empresas muito grandes, uma área a partir de 10 mil metros quadrados, né? Acima de 10 mil metros quadrados, né? Então, tem um prazo, está entrando em funcionamento, é isso, né? Então, de jeito que até 2023, todas as empresas, né, que tenham licença ambiental, que estejam sujeitos à licença ambiental, vão ter nas suas licenças a condicionante da logística reversa, tá? E as empresas que não tenham licença, né, a partir de 2023, vão precisar dar conta disso também. Tá? Então, vejam, né? Isso é uma entrada, isso aqui no estado de São Paulo. Agora, isso é uma coisa que os outros órgãos ambientais, mais cedo ou mais tarde, vão acabar colocando também. Tá? Que mais? É isso? Bom, deixa eu ver no bate-papo aqui. Eu acabei me desligando um pouco do bate-papo. Vamos ver se tem alguma questão. Alexandre, desculpe. Diga. Quem fala é Bernd Bromberg. Dúvida. Desde o final da década de 90, toda a aprovação de peça dentro da cadeia automotiva, para ter o PIPAP é necessário fazer o input do IMDS. Isso. A origem do IMDS era justamente dar subsídios para quem se propõe a fazer destinação, reciclagem, remanufatura, ou seja lá o que for, com alguma traquitana do veículo, não faça de forma errada e tenha informação suficiente para fazer a triagem correta, para então lidar com essa peça, com esse sistema, seja lá o que for. E também para que o fabricante pudesse fazer o balanço de massa do carro, né? Para ele ver se ele estava no limite dos metais pesados, por exemplo, ou se tinha ultrapassado o limite, porque, né, abaixo de um limite é uma exigência, acima do limite é outra exigência. Sim, né? Sim. Fato é que isso é uma fonte de informação extremamente valiosa para quem for se propor a fazer reciclagem ou desmanche ou dar destinação correta para veículos ou partes de veículos. Sabes dizer se aqueles que estão envolvidos na elaboração do acordo setorial para destinação correta de veículos, fim de vida ou descartes que aconteceram ao longo da vida útil, estão considerando esse tipo de critério ou fazemos de qualquer jeito, como a gente viu na televisão, simplesmente
remove-se alguns fluidos e daí para frente prensa e joga no forno. Então, veja, a discussão no Brasil é uma discussão muito imatura, na minha visão, tá? Uma discussão muito imatura em relação a isso. Se eu fosse participar dessa discussão, eu ia querer, né, poder usar os dados de IMDS. Tá? Eu acho que faria todo sentido. Eu não sei que tipo de contrato existe em relação à confidencialidade desses dados, né? O que poderia ser colocado de dados agregados, porque aí você não coloca o dado específico de cada fabricante, né? Ou o que seria necessário abrir do dado de cada fabricante. Eu não sei como é que é esse contrato, então eu não posso falar muito a respeito disso. Mas eu te digo, se eu fosse envolvido na discussão, eu ia querer poder usar os dados, claro. Tá? Faria todo sentido. Ok? Que mais? Bom dia, Alexandre, tudo bem? Alguém perguntou aqui, o Vitor está perguntando se no Brasil, com a licença ambiental, também tem obrigação de ter um seguro ambiental. Não, não existe essa obrigação de seguro ambiental aqui no Brasil, Vitor. Isso não existe essa obrigação a princípio, né? Existe gente que acha que isso seria apropriado para simplificar um pouco as questões, principalmente por conta de passivos ambientais e de desativação. A empresa faliu, por exemplo, e deixou um passivo ambiental, o seguro poderia cobrir isso, né? Mas isso não vejo como uma regra geral, né? E nunca vi uma licença que tenha isso. Que mais? O Ademir aqui colocou no chat que ele é da Umicore. Se alguém tiver interesse em questões de metais pesados, né? Bom saber, Ademir, que você está por aí, né? Esse é um assunto bastante importante. Eu já estive na Umicore ali em Guarulhos uma vez, né? Fazendo uma auditoria interna lá. A Luciana comentou que na empresa que trabalho, existe a geração de óleo, por ser indústria, tem uma empresa que faz a coleta de óleo industrial usado, né? Isso conforme a Conama. É isso, né? Veja, a Luarte, por exemplo, é uma empresa que sempre fez logística reversa, né? Uma das empresas principais no mercado de óleo usado, ela sempre fez essa logística reversa. Então, até porque a Conama a resolução Conama sobre óleos é muito anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por isso que nessa área de óleo, o mercado, essa logística reversa já é bem mais consolidada, né? Mas hoje em dia, a logística reversa do óleo lubrificante é obrigatória. Então, você não pode, por exemplo, mandar incinerar o óleo lubrificante. Isso não é permitido aqui no Brasil. O óleo lubrificante, ele tem que ser destinado para a logística reversa e tem que ser re-refinado, né? É assim que está na legislação em termos de logística reversa do óleo lubrificante, né? O Januário comentou que no ramo de pneus tem uma dificuldade enorme de destinar pneus usados para o descarte, por conta do mercado de pneus usados, né? Isso é verdade. Eu já fui auditor, eu já auditei para certificação uma empresa de pneus, e essa era uma discussão que a gente tinha, porque eles estavam discutindo as metas que a legislação estava colocando, que isso era inatingível por conta de realidade no mercado, né? Até porque o pneu não tem só a questão da recauchutagem, né? Ou da remoldagem, mas é usado na construção civil para fazer contenção, né? A pessoa usa para fazer balanço, brinquedo, né? E que isso seria impossível uma logística reversa com meta de 100%. Né? Hoje em dia, com o acordo setorial, como a legislação colocou a questão do acordo setorial, acho que fica mais fácil acertar as metas, né? Em relação ao quanto de retorno do pneu tem que ter. Não sei como é que está a meta hoje, né? Mas é verdade, né? E isso você pode ter no setor automotivo também, né? Em outras peças, né? Que podem ser recondicionadas e reutilizadas. De repente o fabricante não vai conseguir atingir uma meta porque o pessoal está reutilizando ou recondicionando, né? Para reuso. O segredo é trazer esses caras para o acordo setorial, né? Como a legislação colocou essa coisa do acordo setorial, então
a indústria que faz essa recauchutagem, ou esse recondicionamento, né, pode ser trazida para dentro do acordo setorial. Né? E aí você tem um sistema mais organizado, né? E que, né, todo mundo faz parte da meta. Eu acho que esse tipo de... É quase que uma coisa que, assim, ela é um pouco de democracia, né? Porque tem uma negociação política, né? É um pouco de mercado, porque o mercado também vai se organizar, né? Eu acho que é uma experiência bem bacana. Embora demore para sair os acordos, eu acho que saem acordos fortes, porque depois que você fez o acordo, né, tá todo mundo combinado. Se alguém não cumprir o combinado, fica muito fácil de você cobrar depois. Tá? Bom, aqui, a disponibilização, a Danusa está perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Danusa, eu sei que a apresentação fica, o vídeo fica no YouTube depois. A Renata do IKEA, aliás, né, queria aproveitar para já agradecer a Renata, né, que é o backup aqui do IKEA que está acompanhando a parte, né, de reserva aqui, né? Se tiver algum problema técnico e tal, ela que acompanha, ela que faz a gravação, né? Esse é a Renata. Renata, se você quiser colocar no chat, eu não sei se o slide fica disponível para todo mundo ou não. Sim, a Renata já colocou, né? A apresentação fica disponibilizada, né? Que mais? Gente, uau, quase 11h30. Muito bom. Gostei muito das perguntas, gostei muito da oportunidade de ter conversado com vocês. Né? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra. Se tiver mais perguntas, a gente fica mais um pouquinho. Diga. Acho que já foi? Legal. Acho que podemos, então, encerrar. Muito obrigado a todo mundo, né, pelas perguntas e estamos à disposição aí para quando vocês precisarem mais informação, né, e para sugestões e quando avaliarem o seminário, coloquem as suas sugestões de cursos aqui do IKEA, que é muito importante a gente, por meio desses webinars, entender o que o mercado está precisando, ok? Valeu, gente!